Bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Fala Flor da Vida, podcast da Associação Terapêutica Cannabis Medicinal Flor da Vida. Esse é o segundo episódio. Nele você vai ouvir a entrevista na íntegra com a psicóloga Ione Monteiro. Como especialista na área de dependência química e codependência, que é o familiar, o que tem convívio com o usuário de droga, abusador de drogas, eu tive a primeira experiência observada a respeito da maconha não ser droga de entrada, e sim droga de saída de outras drogas, cujo dano era muito maior, justamente com a vinda do abuso do crack. E como os pacientes, o próprio usuário me falava que a única coisa que fazia ele diminuir a fissura ou diminuir até a vontade de sair para usar mais crack era fazer uso da maconha. E desde essa época, então, mais ou menos 93, 94, eu comecei a conversar mais com as famílias a respeito disso. Que se eles autorizavam e observavam mais qual que seria o efeito do seu familiar tentar substituir e a família aceitar, porque até aquela época nós tínhamos muito poucos materiais a respeito da cannabis de uma forma positiva, com a visão terapêutica, apenas na linha da redução de danos e muito pouco falado ainda, mais no exterior, na Europa, do que aqui no Brasil. E foi uma grande surpresa, porque os familiares, principalmente as mães que acompanham mais de perto os problemas que os filhos têm com as drogas, elas começaram a me relatar a diferença de comportamento e como que era muito melhor quando eles faziam uso da maconha do que quando bebiam, ou mesmo quando tomavam medicamentos, porque inclusive criava o problema do uso do medicamento com álcool. E ali eu comecei a observar e procurar mais estudos, que eram muito poucos, tá? Eu lembro que em mais ou menos 98, um paciente que eu atendi, o cunhado dele tinha um livro, o grande livro da cannabis, que era uma coisa proibida aqui no país também, que era difícil acesso. Eu li esse livro e fiquei meio chocada, porque tudo que eu tinha ouvido falar antes, naquele livro, é totalmente o contrário, mostrando os benefícios da probabilidade, possibilidades de aplicações que essa planta produz. Então, a partir dali, eu comecei a me sentir mais segura em orientar que os familiares e os próprios abusadores procurassem algum tipo de solução fazendo uso da maconha, como redutor de danos. E há alguns anos, já tem mais ou menos uns 4, 5 anos, que começou um movimento aqui no país que eu vi que também atingia outras enfermidades ou outras situações, outros comportamentos. Eu resolvi buscar também esse tipo de apoio, Conheci o Dr. Paulo Fleury, que trabalha nessa área há muitos anos, e através dele eu comecei a indicar pacientes que o procurassem para que começassem a fazer uso do óleo. E conheci também a Associação Flor da Vida, que ainda não era uma associação, mas eram pessoas que usavam e que precisavam e que tinham condições de nos orientar, de orientar meus pacientes e até a mim mesma a respeito de como fazer o uso, qual que é o melhor efeito, como que acompanha, o que deve estar atento junto com o uso do óleo. E eu tenho visto que está sendo fantástico, no sentido de quantos pacientes meus que estão tendo uma vida quase normal, sem dor, outros que estão conseguindo desmamar de medicamentos alopáticos que usam há anos, sem contar a alegria, porque um dos efeitos do óleo que eu vejo nas pessoas é o que eu já observava nos usuários de maconha, que eu brincava, que eu identificava de longe, que é o olho sorrindo, Então, ver o sorriso estampado nos olhos é uma coisa muito bonita, porque devolve alegria, Eu mesma fiz uso por conta de dores crônicas e olha, o dia que eu senti que eu já não tinha tantas dores e que eram mais suportáveis de tudo que eu já tinha experimentado antes. Aqui em casa também, com a nossa cadelinha, a gente fez o uso e sucesso total, redução total de câncer. Então,
eu só tenho a dizer que é uma coisa que todos nós temos que buscar ajudar, que isso não acabe, pelo contrário, que surjam mais estudos, que surjam mais possibilidades, para que nós possamos atender várias enfermidades. Inclusive, meu sonho é que surja também alguma coisa ligada a cannabis que possa recuperar meus olhos, né? Que eu já sei que glaucoma ajuda muito, mas degeneração macular ainda não se fala tanto, porque realmente é uma planta que tem muitos benefícios e nós temos que estar sempre buscando na observação, no convívio, ver todos esses benefícios que ela traz, não só para quem precisa, para quem tem alguma doença, mas para quem convive, porque um afeta todos e a melhora de um também vai afetar todos. Esse foi mais um episódio do Fala Flor da Vida. Gostou? Curta, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações para mais vídeos. Forte abraço. Flor da Vida.